Olá, meus irmãos, minhas irmãs, boa noite, graça e paz. Estamos aqui para o nosso último culto do ano de 2020. E que ano de 2020! Quantas coisas nós experimentamos nesse ano, em todos os sentidos. Foi um ano que nós choramos, sofremos, experimentamos o medo, a solidão, a angústia, mas também foi um ano em que nós experimentamos muitas coisas boas, aprendemos boas coisas. Podemos entender que esse ano nos trouxe boas oportunidades e novas oportunidades. Mas nós podemos dizer que o Senhor nos ajudou até aqui. É claro que foi um ano triste para muitos, muitas perdas nós tivemos. Mas nós aprendemos e crescemos. E por isso que nós estamos aqui para, nesse último culto do ano de 2020, nós podermos fazer como nós fazemos todos os anos, encerrarmos esse ano com um culto ao Senhor, de gratidão, de louvor a Deus e também de celebração ao Senhor. Olhando para trás e orando, agradecendo o que Deus nos fez e olhando para frente, na expectativa e na esperança do que Deus nos fará. Queria convidar você para abrir o seu coração. Será uma noite especial, nós preparamos. Muitos irmãos contaram um pouco do seu testemunho nesse ano, daquilo que Deus fez, daquilo que eles experimentaram e aprenderam. E todos nós aprendemos muito nesse ano. Então eu queria que você viesse conosco, temos um tempo de louvor, de adorar a Deus, cantar a palavra de Deus, vamos ter um tempo de oração e um tempo de ouvir o que Deus fez na nossa comunidade e na vida dos nossos irmãos. Então eu queria convidar você a ficar até o final dessa programação. E eu tenho certeza que nós vamos encerrar esse nosso culto com muitas coisas para agradecer a Deus, com muitos testemunhos no nosso coração, muitos motivos para nós louvarmos a Deus. Então, para começar esse tempo, eu queria convidar você para a gente orar e pedir que Deus nos conduza nesse tempo e fale ao seu coração, e fale ao nosso coração, e Ele seja glorificado mais uma vez. Vamos orar juntos? Pai, obrigado, Senhor. Estamos aqui, 31 de dezembro de 2020, um ano que eu acho que nós nunca experimentamos um ano igual. Mas estamos aqui, graças a Deus, firmes em Ti, porque até aqui o Senhor nos trouxe. Queremos de todo o nosso coração Te louvar. Queremos lembrar, relembrar, ouvir os testemunhos, aquilo que o Senhor fez, falou, a maneira como o Senhor trabalhou na vida da nossa comunidade e dos nossos irmãos. E queremos louvar juntos ao Senhor, assim como também queremos meditar na Tua palavra, que o Teu Espírito Santo conduza a nossa vida e que nós possamos olhar para os dias que passamos com um misto de gratidão, alegria e celebração ao Senhor. Nós sabemos que o Senhor é o Deus de toda consolação e no Senhor nós encontramos um lugar de consolo e abrigo seguro. Por isso abençoe-nos todos, aqueles que estão reunidos em casa, aqueles que estão conosco nessa hora, que o Senhor seja glorificado nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Convido você a abrir o seu coração e nós começarmos esse tempo louvando ao Senhor. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem,
Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. O que foi esse ano para mim? Bom, eu descobri que, além de eu ser a causa da Previdência estar falida, eu também sou elemento de alto risco por causa da pandemia. Mas esse é o lado ruim. Vamos falar da coisa mais positiva desse ano. Eu descobri que Deus é o Deus do impossível. Porque era totalmente impossível que essa igreja, e eu conheço as finanças dessa igreja desde que ela começou, era totalmente impossível que a nossa igreja, seja em número de pessoas, seja em valores de atendimento, pudesse ajudar tantas pessoas. No ano em que todo mundo se encolheu para sobreviver financeiramente, nós abrimos frente de trabalho, nós começamos a atuar mais no centro de Cotia, depois nós começamos a trabalhar mais na Vila Capriotti e finalmente nós entramos de chofre numa enorme de uma comunidade em Cotia, Mandelinha. Eu perdi conta de quantas cestas doamos e o quanto fizemos. Não tem nada a ver com as nossas capacidades financeiras unidas aqui na igreja. E aconteceu. Deus é aquele que multiplica pães e peixes. Deus não conhece a palavra impossível. Tudo foi dele, tudo foi por ele, tudo foi um privilégio para nós poder atuar no reino dele como seus mensageiros, como seus embaixadores. Levamos comida para quem estava com fome. Levamos a palavra para quem estava com fome da palavra. Foi um ano maravilhoso, apesar dos pesares. Foi um ano maravilhoso porque Deus é maravilhoso. E um bom 2021 para todos vocês. Olá, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Alice, eu faço parte aqui da comunidade da Igreja Batista da Granja Viana. É com muito prazer que eu venho dar um pouquinho do testemunho do que foi esse ano. Um ano de muitas incertezas, um ano onde tudo aconteceu, um ano que eu não posso nem começar a falar muito, que eu fico emocionada. A gente faz parte aqui da comunidade e a gente ajuda a preparar a Madrugada do Carinho. Nós levamos lanches para moradores de rua. E esse ano, apesar da pandemia e muitas incertezas, nós não paramos, muito pelo contrário, nós aumentamos o nosso fluxo de entrega, passamos a efetuar essas ações todas as quintas-feiras, com a ajuda de todos vocês, principalmente com o apoio da igreja. Passamos a fazer as ações aqui na igreja, no espaço que a igreja fornece. Isso foi uma bênção. Então eu gostaria de compartilhar com vocês que mesmo em momentos de incertezas, Deus esteve conosco o tempo todo e foi uma bênção, e eu só tenho a agradecer. É isso que eu queria deixar para vocês, que esse ano, apesar de tudo que aconteceu, foi um ano muito abençoado para todo mundo, e queria deixar os meus pêsames para quem perdeu algum ente querido, mas de alguma forma estamos aprendendo bastante com tudo isso que aconteceu. É isso, que 2021 seja maravilhoso, seja um ano nada perto do que foi 2020. E é isso, gente. Um beijo. E alguém quiser participar da ação ou quiser saber mais a respeito da ação, é só falar comigo, mandar uma mensagem. Eu queria agradecer também diretamente as minhas amigas que participaram o ano todo. Na verdade, eu queria agradecer todo mundo, mas elas porque estão toda quinta-feira comigo, que é a Inês, a Carla, a Adriana, a Karine, o Jafé, a Dora, enfim.
todo mundo e todo mundo que ajuda indiretamente também. Então, um beijo para todo mundo e bom final de ano. Olá, tudo bem? Eu sou Inês, participo aqui da Igreja Batista da Granja Viana. Estamos aqui para contar um pouquinho da testemunha de como foi este ano. Não foi um ano fácil para nós, mas a igreja como corpo de Cristo trabalhou bastante, mesmo o templo fechado, mas a igreja não parou. Estamos com trabalhos de ação social, de entrega de marmitas nas ruas, trabalhamos na entrega de cesta básica, brinquedo para as crianças. Enfim, foi um ano de muito trabalho e espero que o próximo ano Deus possa nos abençoar ainda mais e que todos possam ter um ano abençoado. Olá pessoal, que bom estar com vocês, mesmo sendo via internet. Tivemos um ano 2020 de muitas dificuldades, umas conseguimos passar com a permissão de Deus e outras, o que Ele nos fala é que oremos para que Ele, através do seu amor, da sua sabedoria, consiga transformar, consiga resolver, né? Muitas coisas boas no trabalho, conseguimos passar um ano até dando empregos, isso foi muito bom, pela dificuldade que todos nós tivemos. Participar na igreja, ter o privilégio de passar, de ter trabalhado na igreja em algumas coisas que Deus me permitiu. Isso foi muito bom também, ver a obra de Deus na nossa igreja, em volta de Cutia, Carapicuíba, Piauí, como vocês sabem. Isso é muito bom, ter esse privilégio de ver Deus trabalhando na nossa igreja. Individualmente, particularmente, o que eu quero falar para vocês é que a melhor coisa que aconteceu durante o ano é que a Roberta passou esse ano conosco, né? Que ela, de razoável para bem, teve um tempo bom, e isso foi o que, com certeza, para mim e para o Pedro, foi o melhor que aconteceu nesse ano. E eu agradeço a Deus imensamente, agradeço a Deus pelo amor que Ele tem por nós, pelo cuidado que Ele está tendo com a Roberta e com a nossa família. E é o que eu tenho. E para 2021, a minha maior esperança é que cheguemos nesse tempo lá em 2021, no final, e eu possa estar agradecendo a Deus pela mesma coisa, pelo que é principal, que é a Roberta estar com a gente, tá? Então é isso, tá? Um ótimo 2021, Deus abençoe a todos, um beijo. Continua sendo bom, Ele continua
Boa noite a todos. Meu nome é Elisa, para quem não me conhece, eu sirvo no Ministério de Conexão da igreja, que é a recepção, e eu vim aqui para falar um pouquinho sobre esse ano e o que eu pude experimentar de dificuldades e de alegrias também, porque na dificuldade nós sentimos a misericórdia de Deus nas nossas vidas, o amor dele, o cuidado de Deus em detalhes, como nós pudemos ajudar muitas famílias. Muito feliz em ver o crescimento da igreja nesse sentido, Deus abençoando as nossas vidas para que nós pudéssemos abençoar outras vidas, no sentido de ajudar em todas as ações que a gente tem feito. E no Ministério de Conexão, fiquei muito feliz com o crescimento do ministério, novas pessoas servindo com muito amor, com muita garra, assim, unidos. Foi muito bom receber os irmãos no culto driving. Que felicidade nós tivemos depois de tantos meses distantes, né? Mesmo de máscara, nós estávamos lá sorrindo com os olhos. E depois nos cultos presenciais, é muito emocionante poder cultuar a Deus, poder louvar a Deus, vendo assim os irmãos próximos. É muito gratificante. E com todos os protocolos possíveis e imaginários, né? Com todo o cuidado de esterilizar tudo, de deixar tudo muito higienizado, muito arrumado para receber os irmãos com segurança. A gente fez isso com muito carinho e a equipe muito unida. Eu agradeço a todos da nossa equipe que deram todo o amor, Nossa, quantas vezes a gente se reuniu na igreja para arrumar tudo e deixar tudo bem organizado para receber os irmãos. Então, a gente tem que tirar a lição boa, né, de tudo que a gente passou nesse ano. Tá acabando, nós vencemos. E como a gente lê em vários lugares, né, em Cristo somos mais que vencedores. Então, feliz 2021 para todos. No amor de Cristo, nós vamos vencer mais esse ano e será um ano abençoado para todos. Um beijo no coração de todos. Oi pessoal, tudo bem? Vou gravar esse vídeo para, em primeiro lugar, glorificar o nome do Senhor pelo grande livramento que Ele deu para meu pai. Passou 23 dias internado com Covid, o Covid afetou o cérebro dele. Alguns irmãos já sabem, me ajudaram em oração, né? Enfim, ele teve alta dia 23, passou o Natal em casa, graças a Deus. Então, o melhor presente de Natal que a gente podia ter recebido. A recuperação é gradual, é lenta, né? Ele ficou bem debilitado, mas louvado seja o nome do Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Engrandecido seja, que a nossa boca nunca se canse de render louvores ao Senhor, de engrandecer o seu santo nome. Graças a Deus. Graças a Deus. Sempre graças a Deus. Obrigada, Senhor. Então, meu pai, graças a Deus, saiu do hospital. Tem um processo longo de recuperação pela frente. É cansativo, né? Eu tô bem envolvida com isso. Olha a minha cara. Dá pra ver que eu tô bem acabada. Mas eu tô feliz, né? Porque foi uma grande vitória que Deus deu, né? Pra gente. Então, queridos, muito obrigada a todos que me ajudaram, me apoiaram, me deram esse suporte espiritual em oração, que dividiram essa carga comigo e ainda dividem, porque ainda não acabou, não é verdade? Tem aí um processo longo pela frente. Então, louvado seja o nome do Senhor e muito obrigada a todos vocês que oraram comigo. Tá bom, gente? Um beijo grande, feliz ano novo para vocês. Deus abençoe com muita saúde, porque é a coisa mais preciosa que a gente tem, saúde. Com isso, o resto a gente se vira, né? Tá bom? Um beijo. Muito obrigada por tudo e
Deus seja louvado. Olá, queria dar o testemunho da minha família para 2020. 2020 foi um ano difícil para toda a igreja, né? Parecia que a gente não ia conseguir fazer nada por conta da pandemia, mas Deus é misericordioso e nos deu inspiração e muito trabalho. Esse ano a gente pôde começar a série Deus Me Ama com o Thomas, o Leonardo pôde tocar no louvor. A gente viu a igreja fazer mais ações sociais do que a gente jamais poderia imaginar. E diante de tanta surpresa, de tanta inspiração do Senhor, a gente aprendeu que nosso Deus é soberano, não importam as circunstâncias. Tudo realmente está no controle e nas mãos dele. E foi esse o grande aprendizado que todos nós tivemos esse ano. Independente das circunstâncias, 2020, 2021 é aquilo que o Senhor planejou, não as circunstâncias que rodeiam a gente, nem o coronavírus. Está tudo na mão dele. E graças a Deus por isso. Olá, queridos. Meu nome é Vera. Eu congrego aqui na Igreja Batista da Granja Viana e queria compartilhar com vocês um pouquinho do nosso ano de 2020, apesar de um ano tão difícil, de tantas dificuldades, de tantos sofrimentos, de tantos desafios, mas um ano também de muitas vitórias. Como vocês sabem, nós temos um grupo de mulheres que se chama as Meninas Arteiras da Granja Viana, que fazemos costuras para a comunidade. E diante da dificuldade que se apresentou este ano com a epidemia, nós conseguimos, apesar de distante, reunirmos irmãs que se dispusessem a fazer máscaras para toda a nossa comunidade. E isso foi uma bênção. Eu quero agradecer a todas que nos ajudaram e a Deus por este momento de união tão precioso. Quero ainda compartilhar com vocês uma bênção maravilhosa em nossa família, que foram a vinda de Malu e Davi, dos nossos netinhos. Minha filha, que tinha tanta dificuldade em engravidar, foi abençoada com um casal de gêmeos, uma graça maravilhosa, saudáveis, um verdadeiro presente dos céus para nós. Queridos, finalizando, queria deixar com vocês o meu carinho e um 2021 cheio das bênçãos do nosso Pai, com a fé renovada, muita esperança e todo o amor do nosso Deus. Um beijo para vocês. Onde me mandares ir, eu
Olá, meus irmãos. Falar de 2020. Claro, 2020, ano de incertezas, dúvidas, dores, distanciamento físico. Para todos nós, essa pandemia nos trouxe muitas coisas. Muitos aprendizados, como eu disse, dores também. Mas falando de uma visão positiva, se me permitem assim, por exemplo, aqui em casa eu nunca vivi tanto tempo com a minha família. Apesar de uma mudança realmente grande, nós de um dia para o outro estávamos em casa, todos juntos, almoçando juntos, vivenciando juntos toda essa mudança em nossa sociedade, no mundo. É claro que eu pude aproveitar esses momentos, apesar da dor de olhar para o irmão, da dor de uma perda, da dor de um desemprego, mas olhando por esse aspecto, a família pôde estar mais próxima, a família pôde estar muito mais junta. E é claro que em família nós podemos celebrar juntos o nosso Senhor Jesus Cristo, o controle do nosso Senhor Jesus Cristo, a certeza de que Ele está no controle de tudo, que nós somos tão frágeis, que um vírus que era desconhecido provocou mudanças profundas em toda a sociedade. Mas eu quero voltar e falar assim, bom, nós nos distanciamos fisicamente dos nossos amigos, da nossa comunidade igreja, fisicamente. Mas nós não distanciamos no coração, nas nossas atitudes, na oportunidade de crescermos enquanto comunidade. Assim é a minha experiência. Esse ano de 2020 me aproximou muito da igreja também. E eu agradeço ao Pai por isso. Eu agradeço ao nosso Senhor por isso. Nós podemos sim construir coisas, construir iniciativas, ações na igreja. Esse final de ano foi absolutamente espetacular. Nós conseguimos levar mais de 600 cestas básicas para a Mandelinha. Nós ajudamos 380 crianças, levando um presentinho a tornar a vida delas um pouco mais feliz. Nós estamos construindo 3 casas e, se tudo der certo, podemos ir para a 4ª casa, lá na Mandelinha. Casas, dignidade, teto, um lar para as pessoas, porque infelizmente não tinham, foi queimado. Nós ajudamos a Vila Capriotti, nós ajudamos as famílias lá no Piauí. Deus Todo-Poderoso, quanto foi bom para nós, enquanto comunidade. E é nesta visão que eu encerro a minha mensagem, entendendo que as mudanças vieram, as dores nós passamos. É claro que nós passamos por tudo isso, mas a certeza, meus irmãos, de que Deus está no controle, a certeza que Deus está nos abençoando enquanto comunidade, enquanto indivíduo, guardando as nossas vidas para que possamos proclamar o Evangelho fora da igreja. Claro, na igreja nós precisamos crescer enquanto comunidade, mas precisamos levar esse Evangelho para fora da igreja. E eu me sinto muito feliz de estar participando desse momento da Igreja Granja Viana. Esse momento onde nós realmente estamos vivendo o Evangelho com toda a plenitude, tendo formação, porque nós não perdemos a formação, tendo a oportunidade de celebrarmos o Jesus Cristo vivo, mas tendo a oportunidade, meus amados, de levar o nosso Cristo vivo para toda essa população no final do ano. Isso me deixa absolutamente feliz e na certeza
de que somos uma comunidade viva em Jesus Cristo. Desejo a vocês um ano novo repleto de realizações, saúde, que essa vacina chegue logo, mas que acima de tudo, no conforto, na plenitude de estarmos amparados por Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo de bom, espero vê-los em breve. Tchau. Eu sou a Carla Martins, faço parte da comunidade da Igreja Batista Granja Viana e tenho muito a agradecer as maravilhas que Deus tem feito na nossa comunidade, na minha vida, principalmente com as ações sociais que a igreja tem feito e a gente tem participado. E temos que agradecer muitas pessoas que ajudam a gente, diretamente e indiretamente, com doações, com participação no dia da ação. A gente faz ação toda quinta-feira, na madrugada do carinho, e tem muitas pessoas que vêm nos ajudando bastante. Esse ano de 2021 a gente espera cada vez mais conseguir fazer outras ações e participar cada vez mais da igreja, do nosso ministério. Olá pessoal, tudo bom? Estou aqui para compartilhar um pouquinho do meu ano com vocês. Sabemos que foi um ano difícil, mas foi um ano cheio da graça de Deus. Então, uma das primeiras coisas que eu gostaria de falar é que eu vi muito a graça de Deus na minha vida quando eu olho para mim, não é? Então, todos os dias quando eu olho para mim, isso é a primeira coisa que me vem. A outra coisa, o outro momento deste ano foi que Deus mandou muitas mulheres para que eu acolhesse elas naquele ministério de aconselhamento cristão e acolhimento que a gente faz com as mulheres. Então eu pude atendê-las virtualmente, tivemos 4 encontros com cada uma delas e elas chegavam muito tristes, cansadas e com muitos medos, né? Mas a saída delas desse 4 encontros, o nosso último momento, era sempre de glorificar a Deus, porque elas tinham um outro momento, um outro olhar para a vida delas. Então eu pude ver a graça de Deus na vida delas e na minha, né? Porque não tem como dar uma outra resposta que não seja a graça de Deus para tudo isso que eu vi, né? Então foi um momento muito, muito importante para mim, porque me fortaleceu e me deu forças esse ano, né? Espiritualmente falando. Muito bom. Então, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Um beijo. Tchau, tchau. Sei que os meus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Sei que os seus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos
são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Passando aqui só para desejar um feliz 2021 e também para contar um pouquinho do meu 2020, o meu agradecimento, que foi um 2020 muito caótico, porém Deus me aproximou muito da obra dele, e isso é um negócio que eu agradeço demais, porque eu tô aqui nessa terra para ser uma ferramenta, e se eu não for usado, eu sou inútil. Então eu agradeço muito a Deus por ter me colocado em várias coisas esse ano, ter me usado para a sua obra, e isso me deixa extremamente contente e muito alegre. Então esses são meus agradecimentos para esse ano. Feliz 2020 aí para todo mundo. Poucas coisas saíram do papel em 2020. Deus tinha planos para minha vida muito diferentes, e planos de paz, porque Ele me ama. Mas, em 2021, eu quero ter mais práticas devocionais, que demandam força e tempo. Eu quero praticar mais a leitura bíblica, eu quero praticar mais a confissão, eu quero ter a disciplina da oração, da alegria, eu quero valorizar mais a minha família, eu quero usar mais meu tempo com Deus, eu quero a disciplina da simplicidade e eu quero celebrar as conquistas. Estes são os meus planos para 2021. E que eu e você possamos procurar mais o Senhor em 2021, porque Ele está onde se pode achar. Olá, tudo bem? Nessa mensagem de final de ano, o que poderíamos falar, né? De um ano como esse que nós estamos terminando.
Todo mundo vai falar um ano difícil, e foi realmente um ano difícil. Todo mundo vai falar um ano de solidão, talvez tenha sido mesmo. Mas foi um ano para a nossa igreja de vitória. Um ano onde nós nunca fizemos tanta coisa em favor dos menos favorecidos, em favor de nós mesmos, da nossa comunhão, do que foi feito nos outros anos. Acho que crescemos muito. Então, eu fico muito feliz de ter passado esse ano e com os frutos que eu tenho visto da nossa igreja esse ano. Fico feliz. Sei que tiveram muitas provações, muitas pessoas sofreram, mas que esse sofrimento e as provações possam ter sido um aprendizado para todos nós. Então, para o ano que vem, vamos entregar nossa vida ao Senhor e deixar que Ele dirija as nossas vidas, que Ele possa programar. Tudo que nós programamos em dezembro do ano passado não foi cumprido. Foi tudo inesperado, inusitado. Mas, como 2021, eu não sei nem fazer planos para 2021, mas eu sei que o Senhor vai nos abençoar. Então, vamos em frente, vamos estar juntos na nossa igreja, tendo nossa comunhão, nossos cultos e nos abraçando mesmo que virtualmente. E vamos ver o que vai dar. Eu tenho certeza que 2021 vai ser um ano de muitas alegrias. Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se o lado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer,
Uau, meus irmãos, quantas histórias, não é verdade? Quantas coisas, quantas experiências, quantas coisas Deus fez. A gente pode perceber isso, porque eu acho que isso é interessante, né? A Bíblia diz que há uma beleza quando Deus se manifesta através da comunidade, na comunidade e através da comunidade. Por isso nós quisemos selecionar esses testemunhos, essas falas de irmãos e irmãs que na sua vida, na sua dimensão, de alguma forma viram o agir de Deus nesse ano, experimentaram a sua bondade, às vezes em meio a extrema dificuldade, mas às vezes não. Às vezes viram Deus de uma maneira bonita na vida mesmo, nas ações de Deus, no serviço ao próximo. E tudo isso é razão para nós louvarmos ao Senhor. Espero que você esteja com o coração animado depois desses cânticos, desses testemunhos, e olhando, né, fazendo um resumo, uma avaliação, se você já não fez, de tudo isso que nós enfrentamos nesses dias. E não faz sentido quando a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e são elas mesmas as causas de não sermos consumidos? Faz muito sentido isso. Faz muito sentido. Então eu queria convidar você para que a gente tivesse uma pequena reflexão nesse tempo, num texto muito conhecido, uma história muito conhecida de Jesus com os seus discípulos, mas para mim que tem falado muito ao meu coração nesses últimos dias e para mim tem guiado a minha vida para enfrentar os próximos dias de 2021, se Deus assim nos permitir. E esse texto, como eu falei, é um texto conhecido, mas eu queria compartilhar com você. É um texto que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4, a partir do versículo 35. Diz assim o texto: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu queria pedir que Deus abençoe a leitura da sua palavra nessa hora. Esse texto, como eu falei, é um texto muito conhecido. Uma história que você já deve ter escutado muitas pregações sobre isso. Mas para mim é um texto que muito fala, porque nós estamos saindo de um ano, o ano de 2020, que foi um ano que proporcionou para nós, para cada um de nós, como comunidade, como família, como pessoas, mas também para nós como sociedade, experiências que talvez nós não tenhamos experimentado, pelo menos eu posso dizer da minha vida, na minha vida de 44 anos. Nos últimos 70 anos, talvez, não enfrentamos experiência como enfrentamos esse ano. E estamos aí diante de nós um ano que se descortina com muitas dúvidas, não está claro ainda o que nos espera. É claro que não conhecemos o futuro, mas não somente por isso, porque as notícias todas que cercam a aproximação desse ano não são das melhores. Mas esse texto aqui é interessante, porque Jesus está com os seus discípulos, ele está há um tempo ensinando. No Evangelho de Marcos, nós vamos ver que ele conta uma série de parábolas, ensinando as multidões, as pessoas. E ao final desse ensino, ele dá uma palavra um imperativo: passemos para a outra margem. Ele faz esse convite aos discípulos que se reúnem e vão. Parece que outras pessoas o acompanham com o barco. E ele vai atravessar um lago que é um grande lago. E Jesus, cansado
desse encontro, desse tempo intenso de ensino, Jesus entra no barco e dorme. E no meio dessa travessia, não é uma travessia coisa muito longa, mas no meio dessa travessia, quando vai ficando tarde, vem um temporal, um tempo contrário, e começa a balançar o barco, e os discípulos ficam desesperados, e eles vão até Jesus com uma pergunta, na verdade com um questionamento. Eles vão acordar Jesus, porque Jesus está cansado do tempo que ensinou, e eles vão acordar Jesus e ele diz: mestre, você não está percebendo o que está acontecendo? Nós estamos perecendo, nós vamos perecer e você está dormindo. Jesus se levanta, dá uma ordem ao vento e ao mar e tudo fica calmo. E depois Jesus que repreende os discípulos, diz: por que vocês são tão medrosos? Por que vocês ainda não têm fé, ainda não creem? E aí os discípulos ficam possuídos de temor e eles passam a conhecer, vamos dizer assim, alguma coisa do caráter de Jesus como Deus que eles ainda não conheciam. E eles ficam espantados com isso. E, meus irmãos, a lição que eu queria que a gente tirasse desse texto é simples. Veja, Jesus está cansado. Eu acho que todos nós, de alguma maneira, experimentamos o cansaço. Conversava com um amigo esses dias, ele disse: eu percebo que a minha comunidade de fé está cansada. Os irmãos estão cansados. Eu acredito que eu e você, de alguma maneira, podemos chegar a essa conclusão. Foi um ano que nos cansou bastante. Mas é interessante que Jesus demonstra o seu cansaço. E Jesus, a gente sabe que ele era plenamente homem, plenamente humano e plenamente divino. E o cansaço fazia parte dessa natureza humana de Jesus, como faz parte da minha e da sua natureza. Em algum momento desse ano, conversei com algumas pessoas onde nós falávamos sobre os sentimentos que surgem no nosso coração. E muita gente se assustou com o que sentiu. Sentiu medo, ficou ansioso, perdeu o sono muitas vezes, sentiu desespero, ficou com medo de morrer. E aí quando alguém me dizia desses sentimentos, compartilhava comigo, eu dizia o seguinte: bom, se você não tivesse tido nenhum desses sentimentos, eu que ficarei desconfiado se você de fato é humano. Porque o cansaço é uma característica da nossa humanidade. Assim como o próprio Jesus. Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede, Jesus se sente cansado. E faz parte da nossa condição humana. Nós somos vulneráveis ao tempo, somos vulneráveis ao cansaço físico, mental, espiritual, emocional. E isso acontece como aconteceu com Jesus. Jesus vem de um tempo intenso de trabalho. Mas é interessante que o que é que Jesus faz quando está cansado? Ele vai dormir. E eu lembro do Salmo 4, que diz o seguinte: em paz me deito e logo durmo, porque o Senhor me faz repousar tranquilamente. Gosto muito desse salmo. O Senhor me faz repousar tranquilamente. Jesus está cansado, o que é que ele faz? Ele vai descansar, ele dorme. Quando ele dá aquele ultimato aos discípulos: passemos a outra margem, ele vai dormir. E os discípulos que vão conduzindo o barco, muitos deles são pescadores, eles conhecem um pouco aquela realidade. Quando eles percebem a tempestade, eles ficam apavorados, mas Jesus continua dormindo. Jesus sabe que muitas vezes naquele percurso aconteciam intempéries naquela travessia. Mas Jesus sabe que ele vai chegar do outro lado da margem, porque Jesus sabe que ele não é fruto do acaso. Quantas vezes Jesus, em sua trajetória, ele diz o seguinte: eu sei de onde eu vim e sei para onde estou indo. Eu sei por que razão estou aqui. Eu sei que eu estou aqui e aquilo que eu faço, não faço de mim mesmo. As palavras que eu digo, eu não as digo de mim mesmo, eu digo aquilo que o Pai me mandou dizer. Jesus tem plena certeza de quem ele está, sob o controle de quem ele está. Jesus sabe perfeitamente a quem ele pertence. Jesus sabe perfeitamente qual é o propósito da sua existência. Jesus sabe para onde ele está indo. E Jesus sabe quem conduz a sua história. Por exemplo, ele diz quantas vezes Jesus foi ameaçado de morte, tentaram lhe tirar a vida.
E ele diz o seguinte: ainda não é chegada a minha hora. Olha como ele tem plena certeza do tempo das coisas. Por isso ele diz: nós vamos atravessar para outra margem, e ele dorme, mesmo sabendo que o perigo o encontraria naquela travessia. E a lição que eu quero que nós pensemos é o seguinte: nós estamos terminando o ano, de fato, cansados, e com incertezas à frente. Mas se você sabe a quem você pertence, se você conhece verdadeiramente o Deus que nós professamos nos cânticos e que nós conhecemos através da palavra, se nós sabemos que estamos nas mãos dele, nós vamos atravessar essa margem, vamos usar essa linguagem simbólica, vamos aplicar isso de maneira simbólica, pensando que essa travessia é que nós estamos também atravessando, saindo de um ano, indo para outro, nós estamos atravessando dias, mas nós não somos frutos de um acaso, nós não estamos indo do nada para lugar algum. Se eu e você conhecemos o caráter fiel de Deus, se eu e você sabemos que Deus é fiel, e é o mesmo Deus que conduziu o seu povo no deserto, e conduziu a história do seu povo até aqui, se nós sabemos nas mãos de quem estamos, nós, de alguma maneira, na possibilidade de encontrar as intempéries da vida, nós podemos descansar em Deus. Deus nos chama ao descanso. São vários textos. Isaías 40, Salmo de número 40, 42, diz que nós devemos descansar, um convite ao descanso. Mas esse descanso não é uma irresponsabilidade. Esse descanso é uma convicção e uma certeza de que nós sabemos a quem pertencemos. Jesus sabia, ele diz: eu e o Pai somos um. Por isso ele pode descansar sabendo que ele vai chegar do outro lado da margem. A sua missão continuaria lá. E ele sabia exatamente aonde a sua missão iria terminar, e era na cruz do Calvário. E ele diz, quando está próximo da cruz: foi para esta hora que eu vim. Essa é uma certeza que deve nos acompanhar. Nós devemos entender esse chamado dos discípulos para irem mais além, darem mais um passo, continuarem seguindo a Jesus, sabendo que esse chamado implica em sofrer. Porque em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, quando Jesus está ali já encerrando as bem-aventuranças, ele diz: vocês vão padecer por causa do meu nome. Vocês vão sofrer por causa do meu nome. Em João capítulo 16, 33, ele diz isso: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós sabemos que as intempéries, as dificuldades da vida surgirão, como nós fomos pegos de surpresa nesse ano. Mas nós sabemos quem está conosco e com quem nós estamos. O Salmo 139, o salmista vai dizer: se eu faço a minha casa no mais alto cume, ali o Senhor está. Se eu estou no mais profundo abismo, o Senhor está comigo ali. Porque ele diz: as trevas e a luz para o Senhor é uma só coisa. Tudo está claro diante do Senhor. E eu sei que nós devemos ter essa certeza. Os discípulos ficaram apavorados, é verdade. Como eu e você ficamos, muitas vezes. Muitas vezes ficamos apavorados. Mas é uma coisa que até esse ano nós falamos, num dos nossos cultos drive-in, sobre a história de Tomé, que quando Tomé duvidou, Jesus não o recusa. É claro que a dúvida, a incredulidade não é uma virtude não crer, não é isso. Mas faz parte da condição humana. Porque quando nós sentimos a dificuldade, nós somos desafiados, nós somos provocados a não crer e fazer perguntas. Será que é isso? Será que vai dar certo? Será que eu consigo? Será que Deus está aqui mesmo? Os discípulos dizem: o Senhor não se importa? O Senhor não se importa que nós vamos perecer? O Senhor não está vendo a situação que nós estamos enfrentando aqui no barco? Mas tem uma outra coisa, que nessa travessia, Jesus tinha um propósito. Era chegar do outro lado. Mas na travessia, Jesus ia fazer um milagre, que era fazer cessar o vento e o mar revoltoso. E somente Deus pode fazer isso. O Deus da criação, que diz por sua palavra: haja luz e houve luz, faz separação entre as águas, que cria todas as coisas da sua palavra,
cria do nada através da sua palavra, é o mesmo Deus que vai se revelar naquela travessia. E quando ele se revela, uma palavra sua põe quietude no mar e no vento. E ali, naquela manifestação milagrosa de Jesus, ele revela que ele é Deus. Ele mostra, ele revela alguma coisa do seu caráter que os discípulos não conheciam. Porque ao final disso, eles ficam espantados, assombrados, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Nenhum sofrimento, nenhuma dificuldade na vida daquele que crê é em vão. Deus tem um propósito. Romanos capítulo 8 diz isso: pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em toda e qualquer circunstância, Deus está trabalhando e revelando mais do seu caráter. O sofrimento na vida de quem crê não é o fim. O sofrimento faz parte da trajetória. E no sofrimento nós aprendemos, o apóstolo Paulo diz isso na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, diz que nós consolamos com as consolações que recebemos. Eu sei que eu e você estamos chegando ao final desse ano com um aprendizado que nós não tínhamos, com uma visão do caráter de Deus que nós não tínhamos. Tenho plena convicção disso. Essa é a experiência dos discípulos. No meio daquela travessia, Jesus se levanta e revela a sua divindade, o seu caráter humano, mas também o seu caráter divino, a sua natureza divina, quando ele acalma todas as coisas. E aí os discípulos ficam assombrados. Nós vamos chegar do outro lado da margem. Nós vamos chegar até onde Deus tem determinado no seu plano eterno. Nós vamos chegar. Nós vamos chegar. Não será a pandemia, não será a dor do luto, não será o sofrimento, a escassez, o desemprego, ou qualquer outro sentimento que vai nos impedir de chegar aonde Deus planejou. Porque Jó disse isso: eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nós vamos chegar lá. Os discípulos chegaram do outro lado da margem. Sabe o que esperava os discípulos de Jesus lá? Um homem possesso de uma legião de demônios, porque Jesus tinha o propósito para dar continuidade à sua obra. Nós vamos chegar do outro lado, porque Deus ainda tem propósito, a não ser que o propósito de Deus não seja esse. Mas se é, nós vamos chegar. Não são as tempestades, não são os mares revoltosos que vai impedir que nós cheguemos do outro lado. Só que nessa trajetória Deus quer se revelar e quer mostrar a sua bondade. Deus se revela e se mostra no sofrimento. Foi essa a experiência dos discípulos quando Jesus acalma a tempestade. Talvez a sua expectativa era chegar do outro lado, mas eles não imaginavam que na travessia Jesus ia revelar que ele era Deus. E nessa travessia desse ano de 2020, nós pudemos ver um Deus provedor. Um Deus que trouxe provisão quando havia escassez. Um Deus que fez com que, na nossa experiência comunitária, nós pudéssemos ser abençoados por Ele, no privilégio de servir a muito mais pessoas do que nós fazíamos. Um Deus que provê e sustenta a nossa existência quando a gente acha que nada vai dar mais certo. Não somente isso, ele se revela um Deus que tem um controle de todas as coisas. E que por isso é um Deus que também é humano e que descansa quando está cansado, mas não é um descanso que não se atém às questões da vida. É um descanso confiante. Quando Deus nos convida ao descanso, não é que Deus está dizendo assim: faz de conta que essa realidade não existe. Olha, faz de conta que as coisas não são bem assim. Não, não é isso. É um descanso confiante, sabendo nas mãos de quem nós estamos. Jó disse isso: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu não sei dizer o que será no ano de 2021, mas uma coisa eu sei dizer: Deus está conosco nessa jornada. E não existe coisa mais poderosa, abençoadora e que enche o nosso coração de fé. Saber que nós não estamos sozinhos nessa travessia e nessa jornada da vida. Deus está conosco. Se você não tem essa convicção, talvez nesse último dia do ano, você poderia
a partir da revelação da palavra, convidar Jesus para fazer parte da sua história. Não entre nesse ano de 2021 na força do seu braço, na sua expertise, na sua capacidade de lidar com a vida. Permita que Deus vá com você. Eu tenho um texto que eu gosto muito, que Moisés diz assim: se o Senhor não for comigo, eu não vou. É um diálogo que Moisés trava e diz: não, mas eu vou te colocar, Deus fala para ele: eu vou te enviar o meu anjo. Ele diz: não. Se a tua presença não for comigo, eu não vou. E essa deve ser a nossa convicção. Uma coisa que aqueles discípulos tinham: Jesus estava com eles. Uma coisa, uma convicção nós temos: Jesus está conosco. No capítulo 28 de Mateus, ele dá essa promessa aos seus discípulos, sua última palavra: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se isso não for uma verdade na nossa vida, se isso não for uma convicção do nosso coração, nós temeremos na primeira dificuldade que nos aparecer. Mas se isso for uma convicção do nosso coração, nós enfrentaremos toda e qualquer dificuldade, sabendo que Ele está conosco e no meio da dificuldade Ele vai revelar a sua divindade, Ele vai manifestar o seu amor, e nós sairemos de toda experiência que nós passamos na vida, conhecendo mais a Deus e conhecendo mais a sua obra. Por isso eu queria agradecer a Deus por esse ano, agradecer a Deus por sua vida, e queria convidar você: passemos para outra margem. E como nós vamos fazer isso? Firmes na esperança de que Deus está conosco, na esperança de que a sua misericórdia se renova a cada manhã, e na esperança de que um dia todos nós chegaremos do outro lado da margem, mas não de uma experiência da vida, mas na eternidade, onde Ele está nos aguardando, porque Ele disse que foi preparar lugar para nós lá. Ele está conosco, mas também está nos aguardando lá, e um dia todos nós estaremos reunidos na sua presença. E eu repito o texto do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, nem morte, nem vida, nem altura, nem profundidade, nem as coisas do porvir, nem as coisas do presente, nem anjos, nem demônios, nada pode nos separar da verdade do amor de Deus que está em nós, e é Cristo Jesus. Vamos chegar do outro lado da margem. Chegaremos em 2021 e, com a graça de Deus, viveremos dias muito especiais na sua presença. Eu convido você, como Jesus convidou. Vamos passar para o outro lado da margem? Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, e nós podemos ver isso nas muitas manifestações que o Senhor deu através da vida de cada um irmão e irmã que repartiu um pouco da sua história e do seu testemunho de vida. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós temos plena certeza disso porque estamos aqui falando, ouvindo, compartilhando, vivenciando esse último dia. O Senhor é bom porque mesmo aqueles que não chegaram até aqui conosco, muitos amigos, irmãos, parentes, que o Senhor recolheu, mesmo sabendo que eles não chegaram aqui, o Senhor permanece bom e fiel. O Senhor é bom e está conosco nessa jornada, porque foi o Senhor que nos escolheu e nos chamou para esse caminho de fé. Por isso, Senhor, nós te louvamos por tudo aquilo que experimentamos e vivenciamos. Te louvamos pelos dias que virão. Talvez não sejam tão fáceis como nós queríamos, mas neles o Senhor estará conosco, caminhando conosco, vivendo conosco as experiências diárias, e no tempo que o Senhor determinar, o Senhor se levanta, acalma a tempestade, revela o teu caráter divino e convence o nosso coração incrédulo a continuar crendo e confiando em Ti, somente em Ti. Quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Esse é Jesus Cristo, o Deus conosco, o Deus Emanuel, que enche o nosso coração de firmeza e de esperança para continuar a nossa jornada. Por isso eu te peço, Senhor, obrigado, continua abençoando a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. E eu quero agradecer ao Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos trouxe até aqui e o Senhor nos conduzirá adiante até que cheguemos do outro lado da margem. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Queria que você louvasse a Deus conosco, mais uma vez, e celebrasse a Deus, o tão grande amor e a tão grande salvação que Ele tem por nós. Deus abençoe.
gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, oh, Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua, que Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo
E aí, meus irmãos? E aí, o que é que vocês acharam dessa nossa retrospectiva? Veja, a gente fez um pequeno resumo e já deu para a gente perceber quantas coisas nós vivenciamos esse ano. E essa canção que nós acabamos de cantar, que diz isso, né? Todo dia seja o meu viver para te louvar. Eu sei que você deve e pode fazer planos. E eu também quero fazer plano. A nossa comunidade está planejando, ainda que minimamente, para que a gente possa ter, mais ou menos, vislumbrar os dias que virão. Mas tudo isso está nas mãos de Deus. Mas uma coisa nós devemos desejar: viver para o louvor da glória de Deus. Celebrar o seu nome, fazer o seu nome conhecido. Como que nós vamos fazer isso? Nós escolhemos uma frase para encerrarmos esse 2020 e começarmos 2021. Firmes na esperança viva que o apóstolo Pedro nos ensinou. Firmes na esperança viva que é Jesus. Então, convido você a encerrar esse ano assim. Vamos entrar 2021 firmes na esperança que é Jesus, sabendo que nós vamos chegar do outro lado da margem, porque nos encontraremos aqui ou lá, mas nos encontraremos com certeza porque nós estamos em Cristo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a nossa comunidade Batista da Granja Viana. Que alegria poder encerrar esse ano assim com você. Vamos avançar no poder do Espírito que habita em nós. Vamos avançar no ânimo e no vigor que Jesus ministra ao nosso coração por meio da sua palavra. Vamos avançar com a força e na força do Senhor, não na nossa força. Nossa força é pequena, mas nós vamos avançar com certeza e chegaremos do outro lado da margem, firmes na esperança. Eu queria encerrar esse tempo e queria orar mais uma vez com você. Vamos fazer isso? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, as ricas e infinitas consolações do seu Santo Espírito, seja com nós, povo escolhido de Deus, aonde o Espírito desejou e decidiu habitar, com a comunidade, a Igreja Batista da Granja Viana, seja com o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida mais uma vez. Um feliz 2021. E vamos em frente, no ânimo, no vigor e na fé que o Senhor nos dá. E firmes na esperança, porque com certeza chegaremos do outro lado da margem. Um grande abraço, meus irmãos, e até o nosso próximo encontro.